pauta de segurança pública que a extrema-direita propõe é um gigantesco clickbait que custa milhares e milhares de vidas. Além de educação, além de saúde, além de Bolsa Família, além do pé de meia, eu tenho que dizer, os políticos não podem ser uma camada, uma casta acima das pessoas. A gente precisa aproximar os políticos da vida comum do nosso povo. A nossa disputa é essa, e a nossa disputa não é nem com a extrema-direita, porque com uma extrema-direita não se conversa. A disputa que a gente tem é com o nosso povo. Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Caminhos do Progressismo, esse espaço de escuta, diálogo e articulação do nosso campo, para pensar o que a gente precisa para ter um futuro melhor. Nesse cenário, nós estamos aqui hoje recebendo duas pessoas muito especiais. Uma é ele que já é da casa, Arthur Sampaio, o nosso diretor executivo de Ipicuera, que realiza esse podcast. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado, Wesley. Obrigado, gente. Estou aqui tirando um tempo das tarefas para poder aparecer um pouquinho, né? Queria dizer que fico muito feliz assim, com o produto no geral e com o tema de hoje, que é essa pesquisa, que é um troço que para mim é muito caro. Assim, quando a gente estava fazendo o planejamento de Ipicuera para pensar as ações e tal, a ideia de estudar, né, o nosso eleitorado, o perfil do nosso campo no geral, para mim era muito importante, porque não tem muita pesquisa sobre o perfil do progressismo, sobretudo nessa nova janela, né? Dado todos os acontecimentos, a gente acaba passando muito tempo estudando a direita, a extrema-direita, e como eles atuam, o que eles pensam, e passa muito pouco tempo olhando pra gente, a nossa base. Então escutar eles, para mim, era muito importante, assim. Inclusive, por isso, trouxe o nosso professor, que a gente vai apresentar aí, para poder fazer essa magia acontecer, assim. Mas, mais uma vez, obrigado por chamar, tá? Não, Ipicuera é essa iniciativa importante que ao longo daqui do nosso podcast, o Arthur vai falar um pouco mais, é uma iniciativa para isso, para o nosso campo, e no nosso campo a gente tem um excelente pesquisador, professor da UFRJ e da Rural, e também é o coordenador do OPEL, que é esse Observatório de Pesquisa sobre políticas públicas, né, sobre eleições também, né, tem feito várias pesquisas. A última pesquisa que eu vi com o Josué foi excelente, que era o processo racial e evangélicos no Brasil. Eles deram um show, recomendo quem puder ir lá pesquisar, mas ele fez essa nossa pesquisa pelo Brasil. Seja bem-vindo, Josué. Obrigado, Wesley. E usuário dos óculos mais estilosos do Brasil, tá? Isso aí, porra, nunca vi. Obrigado, Wesley. Salve, Arthur. Salve, pessoal. Tudo bem? Foi muito bom o jeito que o Arthur levantou a bola, porque o meu sentimento é esse mesmo. A gente está na ciência política, nas ciências sociais, a gente vê muita pesquisa sobre o bolsonarismo, né? Tem que entender mesmo esse fenômeno, que é difícil, né? Pegou a gente de surpresa em grande medida ali em 18, mas a gente parou de olhar para a gente. E pior do que parar de olhar para a gente, Arthur, a gente começou a falar como se a gente fosse a pior coisa do mundo. Você vê que é sempre a esquerda não sabe nada, a esquerda não vale nada, tudo parece que só os outros que acertam. Aí muita gente começa a olhar para a esquerda dos outros países, como se a gente aqui nos territórios, nos movimentos, nos partidos não estivesse produzindo coisa boa. Então esse material que a gente traz aqui, né, com essa metodologia dos grupos focais, que é uma metodologia qualitativa muito boa, porque é uma metodologia que a gente só dá o start, as pessoas começam a falar aquilo que elas sentem, aquilo que elas refletem. Trouxe muito elemento de crítica, muito elemento de dimensões que a esquerda precisa melhorar, mas também muito elogio, né, muito elemento potente, que você vê que a gente está acertando, está conquistando o coração das pessoas. Então a nossa conversa aqui, enfim, quem lê o relatório também vai perceber que, assim, nossa esquerda, não por acaso, a gente conseguiu derrotar o bolsonarismo como derrotou em 2022 e vai derrotar de novo em 2026. É isso, então agora a gente vai passar por alguns tópicos dessa pesquisa que já foram falados aqui nessa introdução que vocês fizeram. E eu quero... E é isso, assim, é muito importante também fazer uma pesquisa como essa para também desmistificar o que a gente fala sobre a gente também, né? Porque aí às vezes a gente passa a ter tanta certeza de coisas que não necessariamente são como são. Então, uma das questões que prepassou a pesquisa, eu gostei muito quando a gente recebeu esse feedback, ficou olhando para isso, e o Arthur veio apresentando alguns elementos sobre isso, é o sentimento antissistêmico. Está aí um sentimento que foi atribuído muito ao bolsonarismo, né? Então a extrema-direita que se apresentou como outsider, como antissistêmico,
e a esquerda acabou muitas vezes ficando naquela da defensiva, na defesa do Estado, na defesa da democracia, só que a pesquisa mostra que também existe um sentimento antissistêmico que é representado dentro da esquerda, só que é um sentimento antissistêmico que defende a democracia, diferente do sentimento antissistêmico da extrema-direita que ataca a democracia. E aí o Arthur tem um pouco para falar, fala sempre sobre isso, numa teoria do V de vingança. Eu queria que você falasse aqui pro pessoal. Então vamos lá. A ideia do V de vingança é uma conversa de bar. Eu não tenho essa propriedade inteira. Eu posso até fazer uma análise, mas ela é, assim, minha opinião, quanto figura, que está aí há um tempo, né? Mas eu acho que é isso, assim, quando eu vi, e aí, enfim, eu vou até pedir pro nosso professor explicar melhor essa parte do antissistêmico, né? Eu acho que a gente sempre teve um cerne antissistema, que é derivado da luta de classes, né? E da classe dominante como sistema dominante. Então, a gente sempre teve esse lugar. E aí acontece alguns experimentos que são super importantes na nossa história. A própria fundação do PT é um grande experimento antissistêmico e tal, que está nesse lugar. E aí passa a se disputar essa ideia de conceito antissistema pela direita e pela extrema-direita de maneira muito forte no pós-2013, né? Pós-2013 tem uma geração muito, muito forte, tem acontecimentos muito grandes e tem o V de Vingança, que é, enfim, uma produção cultural que eu acho que deu um pouco do tom internacional da grande revolução das mídias, das redes sociais e das pessoas. Aquela coisa da máscara, do Guy Fawkes, aquela padronização, as pessoas destruindo lá o prédio, ele botando dinamite, cortando todo mundo, e a ideia de um homem só, né, com esse grande messias que vai fazer e organizar as pessoas para a revolução, e esse homem sem rosto, né? E eu acho que isso gera ali... e o filme, na minha cabeça, ela tem essas concepções que eu li muito gibi, né? E eu sou nerd de gibi, de quadrinho, de anime, eu sou essa figura, né? E nesse lugar, tinha pra mim... O gibi é muito diferente do filme, porque no filme tá todo mundo muito padronizado, de máscara, aquela roupa preta, aquela coisa bem fascistoide, assim, né? Que tira as nossas individualidades, assim, é uma massa sem rosto, sem voz, sem singularidades, é todo mundo meio que igual. E eu acho que esse lugar dessa padronização e do filme, como ele coloca esse lugar, e obviamente passando por outras coisas que aconteceram no meio do caminho também, deu pra gente essa sensação antissistêmica muito forte. Que é uma sensação antissistêmica sem conteúdo. É antissistêmica para quê? Né? E aí, quando ela é antissistêmica sem ter o para onde, sem ter o qual é o conceito, pode ser qualquer coisa. E 2013 eu acho que é o ápice desse grande despertar antissistêmico internacional de todo mundo. E a gente teve que disputar esse conceito de cara antissistêmico para quê? Né? E a extrema-direita falou, não, nós somos antissistêmico também, porque nós queremos, na real, acabar com esse sistema que está aí e botar uma outra coisa. Só que antissistêmico pode virar fascismo. Fascismo também é antissistêmico, fascismo também tem características revolucionárias, o fascismo antissistêmico pode virar qualquer coisa. A gente disputa o antissistema para um lado democrático, né? E acho que a história em quadrinho, inclusive, leva para isso, por mais que o filme não dê esse tom de maneira mais explícita. E eu acho que a gente tem um conceito de para onde que nós queremos caminhar. Não temos uma agenda positiva que a gente vem tentando disputar com a extrema-direita e a gente perdeu durante muito tempo porque isso. E aí que o José falou, a gente está muito na negativa dos nossos erros, dos nossos defeitos, e que a gente é ruim, que eles são bons, e que é isso. Porque tem também esse lugar que a extrema-direita vem com respostas muito simples. A gente está um pouco nesse lugar, né, das respostas muito simples. E é uma outra avaliação que eu faço que nós temos uma população que, cai em golpe de internet. Mas por quê? Porque são respostas simples, saídas fáceis para você fazer dinheiro, para você conseguir alguma coisa, para você ter acesso. E toda vez que me vem uma resposta simples, quem é mais nerd há mais tempo e está na internet há mais tempo, você olha para um banner que fala assim, você acabou de ganhar R$1 milhão, você fala assim, bom, isso aqui é mentira.
Na política, as pessoas estão fazendo isso. O nego tá falando assim, eu vou acabar com o problema da segurança pública, que eu vou fazer e acabou. E as pessoas estão falando, é? Só que as pessoas não percebem que isso é a versão política de um banner de internet dizendo assim, você acabou de ser sorteado para um prêmio de R$1 milhão. E aí, a gente acaba perdendo essa disputa, porque o nosso projeto é mais difícil de explicar, entendeu? Eu gostei muito disso. Acho que é isso que a gente... Por isso que é bom ouvir você falando isso, porque o Núcleo Mas Picuera... é um papo de bar. Não é. É um papo da transformação social brasileira. O Núcleo Picuera se predispõe a discutir justamente isso. Assim, antissistêmico para quê? A extrema-direita está dando as suas respostas antidemocráticas e nós precisamos dar a nossa resposta democrática ao que é esse antissistêmico, né? E acho que é importante você falar isso, e assim como você brinca com V de Vingança, que é uma conversa de bar, eu lembro quando a gente estava pensando o partido, né? A ideia de partido, que a gente usou a ideia do partido digital, que do Marcos Nobre, do professor. Salve, Marcos Nobre, hein? A Salve. gente te ama aqui, tá? Todos nós. E ele falava sobre isso, né? Como a ideia de partido era ligada à ideia do mundo do trabalho de uma forma, né? Uma forma de mundo do trabalho organizado a partir da fábrica e na ideia de que quando você tinha um produto, aquele produto era feito para durar, então você preservava o produto e quando aquele produto quebrava, você tentava consertar o produto. Você não simplesmente pegava aquele produto, descartava aquele produto e ia para a marca que você tinha mais confiança. Isso não acontecia, né? Você tinha ali uma... Diferente de agora, dessa lógica de um novo mundo do trabalho, que já mudou, já não é de fábrica, é o trabalhador do aplicativo, outras formas de mundo do trabalho, né? E que você não tem um apego nem do objeto, nem da marca. Você é meio que um consumidor opinante. Se a marca não está do seu agrado, você ataca ela e vai para outra, né? E ele falou como que o partido digital da extrema-direita passou a se organizar assim também, por elos de confiança. Eu confio nesse fulano, se esse fulano está me agradando, a gente vai formar aqui um bloco de pessoas que confiam em grupos diferentes que se juntam. E se também esse fulano já não está mais me agradando, não está dando mais resposta, esses elos de confiança são desconstruídos e são construídos em outro lugar, mas não necessariamente é feito para preservar uma organização que vai ter disputa. Pelo contrário, existe a disputa permanente, mas já sem uma intenção de preservação. Enfim, eu acho que essas coisas mudam mesmo. E aí, por isso é importante estudar, pesquisar, entender, para ver se é isso mesmo. Eu queria que você falasse um pouco mais da metodologia da pesquisa. Foram em 9 estados. E falasse também, dentro desse sentimento antissistêmico, tem a política, né? O que você falou, né? A internet é um elemento, mas a política. E, cara, na política a coisa está confusa. Nós temos um governo que é um governo de coalizão, que tem esquerda, que tem direita, que tem o centro. Ao mesmo tempo, o Congresso é um adversário, muitas vezes, das nossas pautas. Ao mesmo tempo, é fundamental que o Congresso exista para a preservação da democracia, porque também foi uma instituição atacada. A gente tem o Supremo Tribunal Federal. Como que está isso no que vocês viram da pesquisa, junto com esse sentimento antissistêmico? Beleza, muita coisa. Deixa eu só fazer primeiro um jabá, porque você falou do mundo do trabalho agora pela Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, que é a fundação do pessoal. A gente acabou de fazer uma pesquisa de grupo focal com trabalhadores de aplicativos, entregadores, essa molecada de bike, essa galera de moto, e com trabalhadoras CLT, para perguntar sobre 6x1, sobre vida. Então vai sair muita coisa interessante, muito desafio também para a gente ver. Enfim, vai sair depois do carnaval. Segunda coisa é que eu tenho que dar o pitaco nerd também, porque eu também sou nerd. E eu concordo com o Arthur, se o quadrinhos V de Vingança leiam, porque não é igual ao filme, ele leva para uma utopia de esquerda. Meio anarquista, o Alan Moore, que é o roteirista, é mais anarquista, e o filme é fascista. Que tem a ver com o Sinal dos Tempos também, que são coisas que a gente foi vendo depois. Você pode pegar o Cavaleiro das Trevas, do Batman, mesma coisa. Mesma coisa, uma figura sem rosto, né, toma a cidade, supostamente dá a cidade pro povo, só que o povo só pode fazer matar, né? Não tem como organizar uma vida melhor. Então é isso, eu destruo o sistema, não para botar uma coisa que vai ser melhor para todo mundo, mas que vai me permitir sobreviver num mundo de morte. E aí é muito interessante que na pesquisa, né, o sentimento antissistema no eleitor de esquerda não vai para o mundo de morte. Agora, antes de eu falar do conteúdo, que o Wesley está me instando aqui a falar sobre a metodologia. Assim, gente, o grupo focal
A gente vai para uma mesa, uma sala, bota 10 pessoas na mesa e a gente está com um papelzinho igual a esse aqui, do Wesley, que é o roteiro. Só que o roteiro de pergunta, a gente não segue ele à risca, assim, a gente vai conversando com as pessoas. Então isso que é interessante. Tem dimensões que aparecem quando a gente pergunta diretamente e tem dimensões que surgem espontaneamente. Então é interessante separar as duas. A dimensão antissistema, ela apareceu diretamente porque a gente, nas 9 cidades que a gente fez, né, então isso também é importante, a gente quis uma amostra nacional, então a gente foi em 9 cidades, em 5 regiões, e em cada uma das cidades um grupo era só com eleitores do Lula, que votaram no Lula no primeiro e no segundo turno em 2022, e o outro grupo só com quem votou no Lula apenas no segundo turno. E a gente queria ver a diferença. O que faz, né? O que pensa, qual é o comportamento político de quem já escolheu o Lula logo no primeiro turno, e obviamente repetiu esse voto, né, no segundo turno, e quem no primeiro turno fez uma outra escolha, mas no segundo turno optou pelo Lula. Então, nas 9 cidades, 2 grupos por cidade. A gente perguntava diretamente, Wesley, o que você pensa dos políticos? Essa pergunta dialoga com o que o Arthur falou, que é esse sentimento histórico antipolítico, antissistema que tem no povo brasileiro, que é muito antigo, gente, porque a política faz mal para a vida das pessoas. Todo mundo aí que está assistindo a gente tem experiência com algum político, que ou foi o Collor que confiscou a poupança, ou foi o vereador ali do bairro que pegou e botou um fulano na UBS quando não tinha concurso, quando na verdade aquele fulano não tinha condição de ocupar aquele cargo. Então todo mundo tem experiência negativa com a política. E aí a extrema-direita capturou isso para uma dimensão da morte. Então, quando eu faço essa pergunta na pesquisa, o que eu espero? Porque também tem isso da metodologia. Quando a gente faz uma pergunta, a gente tem hipóteses, né? A gente já espera receber algumas respostas. Então, eu já esperava receber essa coisa da corrupção, porque essa coisa é muito profunda, muito forte no nosso povo. Só que o que eu achei interessante é que o eleitor de esquerda falou sim de corrupção, teve isso, mas isso não foi o principal e a gente deixa isso bem nítido, bem construído no nosso relatório. O principal é primeiro, uma revolta porque os políticos prometem e não fazem. Então, quando você está revoltado porque o político promete e não faz, o que o eleitor de esquerda está falando? Eu tenho expectativa em você, eu acredito em você, olha só que interessante. Se você não acredita, você não fica com raiva porque ele prometeu e não fez. Você não acredita mesmo. Então isso confirma com outras pesquisas sobre eleitorado. O eleitor de esquerda, ele espera do Estado, ele espera da política que entregue saúde, que entregue educação, que entregue melhoria de vida. Então tem essa revolta muito grande com a promessa não cumprida. E a segunda dimensão, que aí tem tudo a ver com o combate às desigualdades, que é um tema estruturante da esquerda, que é os privilégios dos políticos, gente. Que é o fato do político ganhar muito, tem um monte de auxílio, trabalha pouco, né? Aqui não cabe a mim dizer se isso é verdade ou não. Essa é a percepção do eleitorado de esquerda. Então, isso vira assim, um norte para o campo progressista, né? Combater os privilégios da política. Sejam eles privilégios concretos, sejam eles privilégios que são fabricados pela mídia, que sejam mentiras, então a gente precisa desconstruir e convencer as pessoas de que não tem esses privilégios. Mas essa noção, inserir na nossa gramática de combate à desigualdade, além de educação, além de saúde, além de Bolsa Família, além do pé de meia, eu tenho que dizer, os políticos não podem ser uma camada, uma casta acima das pessoas. A gente precisa aproximar os políticos da vida comum do nosso povo. Muita gente falava isso na pesquisa. Eu quero que o político viva o que a gente vive. Vai lá no SUS, vai lá na escola. Então a gente tem que produzir políticos que tenham essa experiência. Ótimo. Gente, eu queria passar para uma segunda parte, porque a gente agora aqui falou um pouco das críticas, mas eu quero ir também para os sentimentos bons, que não foram poucos nessa pesquisa. E aí eu quero fazer um conjunto de sentimentos que aí vocês escolhem quem começa falando, né? O primeiro, que eu acho que é a surpresa, é que o eleitor de esquerda entende a esquerda como promotora de prosperidade, como promotora daquelas que são capazes de melhorar as suas condições de vida. Então, acho que isso foi uma surpresa, porque geralmente a gente atribui a palavra prosperidade a outros setores e não a nós de esquerda. Então, o eleitor de esquerda quer prosperar, quer melhorar suas condições de vida. Ele vê a esquerda como a defensora desses interesses, que são interesses de um povo que quer prosperar. Então, não é uma prosperidade só meramente individual. Ele vê a esquerda como aqueles que defendem o povo, os interesses do povo, e dentro dos interesses do povo, acho que um principal
bandeira que acho que foi vista ali é a bandeira da educação, né? Educação como essa promotora de prosperidade também. Não, ó, uma galera aí melhorou de vida e melhorou suas condições de vida. Isso é um conjunto de coisas que, é claro, tem vários elementos aqui, e eu queria que cada um de vocês pegasse um fio desse para trabalhar um pouco essas ideias dessa nossa esquerda, que às vezes, inclusive, pelo aquilo que a gente falou, por não conversar com a nossa base, por não se entender melhor, a gente deixa de fazer, a gente deixa de dizer, nós queremos prosperar, nós queremos gerar prosperidade, nós queremos compartilhar prosperidade. Isso era uma frase que um eleitor de esquerda nosso, pela pesquisa, aprovaria, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Começa você. Deixa eu começar assim, porque isso é bom também de falar mais uma coisa da metodologia, gente, que aí foi bom, porque tem a participação do Wesley. A gente monta o roteiro, né? O roteiro não é montado da minha cabeça, da cabeça dos acadêmicos, a gente junta um monte de gente para pensar o roteiro. Porque um roteiro desse tipo, que a gente vai ter algumas perguntas que vão sumir, outras que vão se desdobrar, ele, quanto mais diverso e rico, mais condição ele vai ter de se conectar com as pessoas. E nas reuniões preparatórias que a gente fez com o Ipicuera para preparar o roteiro, o Wesley pediu para botar a pergunta de prosperidade. Foi ele que pediu, ele fez uma fala muito direta sobre isso, que tem a ver com a dimensão da fé, né, Wesley, com a dimensão evangélica, e que foi exatamente o que ele falou. A gente esperava encontrar uma rejeição a essa ideia, né? Tem todo um preconceito, que a pesquisa mostrou esse preconceito, que teologia da prosperidade é uma coisa de direita, neoliberal. Isso tudo pode ser verdade, também não estou questionando aqui, mas o que a gente encontrou? Quando eu pergunto assim diretamente, a esquerda promove a prosperidade? O eleitorado em bloco dos dois grupos, seja quem votou no primeiro turno, no segundo turno, seja quem votou só no segundo turno, de todas as cidades fala sim, a esquerda promove a prosperidade, porque eu entendo a prosperidade não apenas como ganhar dinheiro, mas como ter comida no prato. Porque com comida no prato eu vou estudar melhor, porque se eu estudar melhor eu vou ter um emprego, porque com minha casa, minha vida agora eu tenho onde morar. Então são um conjunto de direitos que combatem a desigualdade e formam o que a gente chamou no relatório de concepção ampliada de prosperidade. Então isso é um baita caminho aí também para o nosso campo, explorar essa concepção ampliada de prosperidade, muito estruturada na educação, e isso foi algo que surgiu espontaneamente. A gente não fez nenhuma pergunta direta sobre educação. E em todos os grupos as pessoas falaram: a esquerda promove a prosperidade porque ampliou a universidade pública e agora o povo preto e pobre entra na universidade. O pé de meia tem potencial de ser um novo Bolsa Família, porque você já tem aí uma geração de jovens do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio recebendo. Em todos os grupos isso apareceu, o pé de meia, espontaneamente, sem que eu precisasse falar. Também a questão do ProUni, do Enem, que unificou e permite que alguém que antes estava numa cidade do interior agora acesse a universidade. Então, essa memória do Lula e da esquerda, né, pelo tema da educação, surgiu espontaneamente, estrutura essa concepção de prosperidade, e isso é um trunfo que a gente tem contra a direita, que vai falar da prosperidade daquele jeito Pablo Marçal. Eu sou rico, eu sou bilionário, eu tenho meu mérito, eu venci na vida, você pode vencer também. As pessoas, nosso eleitorado não quer vencer na vida individualmente, foi muito bom você trazer isso, mas é uma vitória coletiva, de direitos. E mais do que isso, assim, só para pegar esse gancho muito rápido, eu acho que tem essa sensação também, porque a gente produziu uma experimentação com o PT, nacionalmente, nos 16 anos que a gente ficou no poder, né? Que entregou isso, de fato. Então, tem uma geração hoje formada, que passou pela universidade, que passou pelos IFs, que passou pelas escolas e que consegue conectar isso ao governo do PT, essa ampliação de maneira muito clara, e entende que isso fez ele ascender, né? Mudar de um patamar para o outro, sair do ser o primeiro da faculdade, ser o primeiro a sair, ser o primeiro a trabalhar numa multinacional. O lugar da prosperidade está conectado ao lugar da educação, porque acho que a gente entregou para essas pessoas, através da educação, prosperidade de maneira coletiva, assim, né? Que eu acho que é um pouco do nosso debate, no geral. A esquerda, ela tem, por si, os debates estruturantes, assim. Mais uma vez, a fuga das respostas rápidas. E é essa grande disputa que a gente está fazendo, que é exatamente o que você falou do Pablo Marçal, assim, que ele vai falar assim, olha, se você fizer isso aqui e for para lá, e você vai fazer o seu dinheiro e vai dar certo. E assim você vai mudar de vida e você vai conseguir. E a gente está dizendo assim, cara, não é assim.
E isso é mais um clickbait da política que vai dizer para você, que tá te chamando, que é lindo o banner e as grandes frases legendárias. Vamos subir a montanha, nós vamos voltar e vai ser incrível. Mas no fundo, a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer. E o cara que ele tá fazendo aquilo ali, no fundo ele sabe que aquilo ali tem uma carinha de golpe. Porque a vida não muda assim das pessoas. Não existe bênção mágica que vai fazer todo mundo ficar bem da noite pro dia. E a nossa aposta, que é algo que a nossa base, e acho que essa pesquisa ela me serviu muito nesse lugar, que assim, o nosso perfil entende isso, que a mudança do país, ela precisa ser estrutural e coletiva. Ela não vai ser individual e ela não é de uma hora para outra. Ela é um processo. A construção da educação e essa construção de que nos conecta à educação e que nos conecta à prosperidade, ela é um processo que foi conduzido pelo PT, que conseguiu, enquanto governo, abrir centros federais de estudo, investir nas universidades, abrir escolas, e que isso formou uma geração. Isso não aconteceu em 2 anos, isso não aconteceu em um mandato, isso é fruto, né? O grande ProUni, eu acho que a gente fala muito do ProUni, do FIES, mas tem também, assim, para mim, que acho que me pega muito, que é o Reúne, né? Que é o processo que me colocou na universidade, que também é isso, deu acesso às pessoas à universidade pública também, pra caramba, né? Mas acho que tá nesse lugar. E eu acho que o grande desafio nosso é como que a gente faz essa disputa de prosperidade de maneira séria, né? E evitando que a gente fuja e que o eleitorado fuja dessas respostas rápidas, né? Assim, deixa eu só pegar uma coisa, porque isso que o Arthur falou da entrega concreta, né? Em todos os grupos, gente, todos, 100%, o tema da educação surgiu a partir disso que o Arthur falou, a pessoa depondo sobre ou ela própria ou alguém da família. Exatamente isso. Ou ela falava, não, eu só acessei a universidade, sendo a primeira da minha família, ou as minhas filhas, porque quando eram pessoas mais velhas, falavam, não, meu filho só entrou e eu não pude entrar. Então é isso, quando vem espontaneamente é porque isso, veio da entrega. Né? Não, e você viu isso acontecer na UFRJ, o Arthur falou que também veio da UFRJ, entrou nesse encontro, eu também vim do movimento pré-vestibular, que colocou eu e meus amigos na universidade. Então, assim, e depois a minha mãe, que foi empregada doméstica, entrou, se formou pela UERJ em pedagogia. Então, o acesso à universidade foi essa grande promoção, mas eu diria mais, assim, eu queria... vou falar de uma coisa, mas eu quero voltar lá atrás. Assim, por exemplo, o próprio Bolsa Família, né? É com Bolsa Família, por exemplo, que muitas mulheres da periferia empreendem. Pegam uma parte daquele recurso, porque sabe que ele não vai conseguir suprir todas as necessidades, e vai fazer um bolo e vai vender esse bolo. Então, ela começa um negócio a partir de uma renda que ela recebeu através do governo. E aí eu queria dizer que isso não é de agora, né? Desde a década de 90, antes inclusive do PT chegar ao poder, se teve uma ideia que foi construir uma ideia de prosperidade. Antes da universidade, era passar por um curso do Senai, para o Sesc, e conseguir fazer ali um bom curso e melhorar de vida, e ali conseguir comprar sua primeira casa própria, né? Então muita gente conseguiu ali comprar seu primeiro apartamento, sua primeira casa, conseguiu uma profissão um pouco melhor, e aí trabalhou para os seus filhos, e ali, quando chega o governo PT, começa a ter acesso também a bens e consumos que são direito das pessoas, né? Ter uma geladeira, ter um fogão, conseguir comprar talvez um carro, sim, para sua família, e isso aliado a políticas de educação, aliados de política de combate à fome, de geração de levar luz, de levar água. Isso trouxe uma memória muito grande para a população brasileira. E o mais interessante que eu gosto é que essa memória está associada ao Lula, porque ele consegue fazer isso que você falou. Apesar das coisas serem complexas, ele consegue, com frases simples, lembrar as pessoas o que é isso. Pode ser com a frase da picanha no final de semana para fazer o churrasquinho. Eu lembro que o final de semana era frango no máximo quando tinha. O ápice do final de semana era ter um frango. Quando você lembra que agora você pode comer uma carne, é uma coisa transformadora. E lembrando que o sonho do brasileiro, teve uma pesquisa que mostrou que o brasileiro tem os 3 maiores sonhos. Comprar uma casa própria, viajar pelo Brasil e ter seu próprio negócio. Então, os 3 sonhos. E 2, o governo atua diretamente, né? Então, Minha Casa Minha Vida, viajar pelo Brasil, isso ficou conhecido. As pessoas lembram que
depois do Lula, elas pegaram avião. E que muita gente não queria. E isso é uma fala da extrema-direita de agora, o avião virou rodoviária, né? Então... Eles atacaram tudo isso. Eles atacaram tudo isso, Caos né? aéreo, lembra? E por último, do empreendimento, é importante, porque a gente fala pouco sobre essa categoria de empreendedores, que nós não estamos falando do trabalhador precarizado, nós não estamos falando do cara que está ali no aplicativo, nós estamos falando da pessoa que está abrindo um negócio, que está gerando outros empregos e que foi, inclusive, o PT também que abriu esse processo através do MEI, né? Então o MEI é uma marca nossa e que os eleitores de esquerda identificam que é uma marca nossa. Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar essa ideia. Por isso que eu quis botar na pesquisa, para ver se a rejeição era alta ou baixa. E a gente se surpreendeu, porque a gente achava que isso tudo era alto, a rejeição. Eu já defendia isso. Porque eu venho de um campo popular, de esquerda, mas que eu sou evangélico, que sou da periferia e que via isso como uma formulação política. Mas é que a gente está ouvindo muito a direita, a extrema-direita. A gente passou muito tempo com esse discurso, né, ouvindo a extrema-direita e o que eles falam da gente nessa coisa. Então a gente é comunista, não pode ter iPhone, a gente é comunista, não pode ter acesso às coisas, não pode ter carro, a gente não pode consumir coisas que são nossas, né? Isso é um problema nosso desde que a gente tá... a gente para de se ouvir, acho que a pesquisa está um pouco nesse lugar, e passa a ouvir muito essas críticas fáceis, né? Que é mais uma vez aquela coisa da direita colocando essas críticas fáceis. Assim, eu sou trabalhador, né? Igual todo mundo. Eu venho de uma periferia de Salvador. Obviamente que eu quero ter um tênis bom, eu quero ter as coisas. Eu sou um favelado, brother. E favelado, se você for perguntar qualquer favelado, a gente quer ter... A única diferença minha pra isso é como tenho um pouco mais tempo de casa, eu não caio em discursos fáceis. Que é isso, assim, se você é comunista, você quer ter iPhone. Não, a gente está trabalhando num processo de estruturação de sociedade. Acho que a esquerda e o campo progressista e o nosso campo entende isso, né? Eu acho que pra gente ajustar, eu acho que isso é um pouco do que você estava falando, assim, essa coisa de a gente precisa trabalhar mais essa questão, a gente precisa ser aquelas pessoas que estão falando de prosperidade de maneira séria, fugindo dos golpes da internet, fugindo dos tickets de você foi sorteado para R$1 milhão, fugindo dos Pablo de Marçal da vida, né? Que estão entregando prosperidade rápida, fugindo das bets. Porque é isso, se a gente for falar, a gente tem um adoecimento das bets, né? Por quê? Porque o pessoal está achando que bet é renda extra. É mais uma discussão de prosperidade que é mentira. Não há prosperidade automática. Não tem o que você fazer, não tem monte que você vai subir junto com os legendários, que você vai voltar e você vai ficar próspero. Prosperidade é uma coisa que se constrói de maneira coletiva com política pública, com trabalho, com tempo, não é amanhã. E acho que a nossa base entende muito esse lugar, e eu acho que isso está na pesquisa, porque é isso. É através da educação, é através do programa de transferência de renda, mas ela não é automática. Não é, eu vou eleger um presidente aqui e esse presidente ele vai me entregar amanhã uma casa, um carro e muitos dinheiros, né? É um processo de construção. Acho que a gente precisa disputar mais e ouvir menos a extrema-direita do que a extrema-direita fala da gente. Porque a gente está num processo de crítica do nosso próprio campo, onde a gente erra, né? E eu sei que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas muito nesse lugar, ouvindo eles, o que eles estão falando da gente e ouvindo um pouco o que nós estamos falando de nós mesmos. Acho que as pesquisas tá neste lugar, assim, entendeu? Acho que é um pouco sobre isso. Não, e eu quero passar para a próxima pergunta, e acho que tem uma questão que a gente se acostumou, é uma teoria que eu tenho falado, a galera até atribuiu, a teoria do poço. A gente se acostumou a todos os nossos conteúdos terem que ser muito profundos. Então, sempre que a gente vai apresentar para a pessoa, parece um poço. Não é muito profundo que a gente tem que falar, porque para falar disso tem que falar daquilo e tem que retomar aquilo. E tem muita gente que só quer beber água. E além disso, essa teoria do poço, parece que tudo tem que ser muito difícil. E as coisas são difíceis. Mas a gente precisa oferecer água para a pessoa, para ela parar, para a gente contar para ela como que chegou até aqui. Aonde foi, quem cavou aquele poço, por que a água está ali, não está em outro lugar. E a gente não consegue, e isso que eu estou falando não é sobre conteúdo, é sobre mensagem. Beber água é simplificar a mensagem. Na internet você tem que dizer uma frase que vai capturar aquela pessoa para depois dela ser capturada, aí você explicar
todo o restante. Então eu acho que tem temas que a gente tem conteúdo e que a gente falta essa frase. Acho que nisso o presidente Lula é muito hábil, como eu falei. Ele consegue pegar isso e falar, peraí, essa é a frase. Agora, tem lugares que a gente não está conseguindo fazer isso. E eu acho que o principal lugar que eu queria ouvir vocês é segurança pública. É um debate difícil, onde a gente não tem uma palavra de ordem. É claro que a gente sabe que o debate que eles fazem é falso, não resolve, não traz solução, é um jargão, mas que eles têm um jargão, né? A ideia de bandido bom é bandido morto. É uma frase que sistematiza toda uma forma de pensar de como atuar na segurança pública. É uma forma falida? É uma forma falida. Não dá certo? Não dá certo. A gente sabe disso, se você for pegar os dados, a forma de atuar dessa galera, porque são eles que governam, inclusive são eles que são, na maioria das... Não tem, a esquerda não está ligado a bandido, essa não é verdade. Se vou pegar no Rio de Janeiro, quem está ligado ao bandido é a extrema-direita. Os candidatos deles são os que são presos com relação com o tráfico, com venda de arma, com relação com milícia, grupo paramilitar. São eles que condecoram, inclusive os policiais que estão envolvidos em esquema de corrupção, porque tem muito policial honesto, mas tem sim os policiais que estão envolvidos com esquema de corrupção, que são condecorados por eles, enquanto os policiais honestos estão sofrendo sem ter um bom salário, um bom pagamento, uma boa valorização. Então, é um conjunto de coisas falaciosas que eles traduzem em uma mensagem. Eu acho que a gente não tem uma mensagem nossa, que é uma mensagem que diz sim, nós queremos combater o crime. A esquerda não é aliada de criminosos. A gente tem que começar dizendo isso, porque as pessoas entendem que a gente é aliado. A gente não é. A gente é contra, quer combater. Só que quer combater da forma correta. Quer combater não para ficar num enxuga-gelo que, na verdade, favorece a guerra, o crime, a venda e esse processo todo. Mas combater de uma forma que resolva o problema da população, que não quer ter uma barricada na tua porta, que não quer ser assaltada quando está saindo de casa, que não quer ver o filho tendo que passar e conviver o tempo todo com arma, fuzil na porta de sua casa, mas que isso tem que ser feito com inteligência. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa limitação identificada pelos eleitores progressistas. Deixa eu começar, porque eu consigo com isso dialogar com as falas anteriores de vocês, porque você falou da gente ter uma mensagem simples, o Arthur estava falando que eu sou favelado e eu quero as coisas boas. E é muito interessante que a mesma pesquisa que mostrou que o eleitor de esquerda defende a prosperidade, e eu falei aqui, não é só financeira, mas é também financeira, tá? Isso é importante. Então tem educação, tem saúde, tem comida no prato, tem emprego, mas também tem mais dinheiro no bolso para poder consumir o que quiser, né? Então isso é importante. Quando a gente perguntava para as pessoas no grupo o que você entende por esquerda, vinha só a resposta simples no melhor sentido, que é esquerda é quem defende os pobres, esquerda é quem defende o povo, esquerda é quem defende os trabalhadores, esquerda é quem defende os de baixo. Então essa ideia, ela pode ser articulada com uma política de segurança, porque aí que está... O Arthur foi muito feliz nessa... eu quero comprar o melhor tênis. E aí eu compro o melhor tênis, O Arthur comprou o melhor tênis, saiu para trabalhar. Tomaram. Está na primeira prestação. Então, na pesquisa, a gente acabou não desenvolvendo nenhum dos temas, isso também é importante, a gente optou, como foi uma primeira pesquisa, a gente vai fazer outras, a gente optou por fazer muitos temas, o que não permite com que a gente explore dimensões dos temas, Que a gente poderia perguntar da segurança e depois começar, mas a gente vê nas respostas, nas entrelinhas ou no sentimento isso. O eleitorado de esquerda que identifica é um problema, a gente não tem resposta sobre isso, ele não quer mais violência, mas ele quer uma resposta para isso, ele quer uma resposta para que eu sou trabalhador, cara, eu acabei de comprar meu telefone, com ele que eu falo com a minha família, com ele que eu trabalho, é com ele que eu vejo o meu Flamengo ser tetracampeão da Libertadores, eu não quero perder isso, então vocês têm que resolver isso. E aí, assim, coisas que a gente pode explorar, Tem a experiência do Piauí, lá do governo do PT, que é uma experiência muito boa de recuperar o celular com inteligência, assim, tem coisas sendo feitas, mas falta a mensagem. Isso, a mensagem que é simples, que apareceu em vários outros temas, nessa a gente não consegue aparecer, embora tenha aí um caminho. Total. Mas é sem dúvida nenhuma algo que acho que isso é importante frisar. O próprio eleitor de esquerda identifica como um problema da esquerda. Não é só algo da direita atacando como a gente estava falando nos outros temas. Eu acho que a gente foi pego e a gente foi jogado
numa contradição mentirosa, né? Que é defender direitos humanos, é defender bandido, e na real a gente sabe que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, tanto que os grandes críticos de direitos humanos hoje estão defendendo direitos humanos porque, né, tá com o líder preso, assim. Só que é isso, mais uma vez eu acho que isso cai na mesma seara do anterior, que é a gente começou a trabalhar a nossa narrativa de segurança pública a partir da extrema-direita. E a partir do que a extrema-direita diz sobre nós. Então a gente está dizendo sempre assim, não, olha, nós não defendemos bandido, nós não fazemos isso. A gente está numa defensiva sem necessariamente conseguir propor o que a gente está falando de segurança pública e sem conseguir mostrar casos. Porque é isso, a pauta de segurança pública que a extrema-direita propõe é um gigantesco clickbait que custa milhares e milhares de vidas. Porque é isso, assim, a gente está falando de segurança pública, a gente teve essa mega operação aqui no final do ano passado do governador Cláudio Castro, então governador, né, parece que vai se licenciar agora, que catapultou ele para essa disputa do Senado, colocou ele gigantesco, né, porque isso foi incrível, porrou a gente ad eterno, ele ficou enorme, é isso, a segurança pública, o Pimentel do Capitão Nascimento foi lá defender que era isso mesmo, que tem que entrar e fazer e o caramba. Passaram-se meses e qual é o resultado prático disso? Nenhum. Teve um grande resultado eleitoral para ele, para as pesquisas, para a imagem dele, uma coisa, e nada mais aconteceu. Assim, é isso. Toda vez que alguém da direita e alguém que está na estrutura da administração pública, que é de direita ou de extrema direita, está em queda nas pesquisas, mobiliza a segurança pública para atacar uma periferia, uma favela, subir, matar 200 pessoas, dizer que matam um bando de traficante, fica bem nas páginas, e isso não resolve absolutamente nada. E não vem resolvendo nada há muito tempo. Só que a gente também não tem elementos de mensagem para combater isso direito, porque a gente fica confuso. Porque aí quando a gente fala isso, a gente fala assim, então não é para fazer. Não, sim. E aí, mais uma vez, o governo Lula acendeu uma resposta com as operações da Polícia Federal no PCC, com as operações exatamente na Faria Lima, rastreando dinheiro de maneira inteligente. Porque isso, assim, e mais uma vez, eu vou falar um troço que talvez eu seja cancelado na internet, por favor, não me cancele, tá? Mas eu entendo a necessidade de uma operação policial para capturar traficantes em comunidades e em outros lugares, desde que isso seja parte de um planejamento estratégico de segurança que vai resolver esta porra. O que não é o que acontece hoje. Porque é isso, assim, eles entraram lá e aí eles saíram, o tráfico ele se reorganizou, as barricadas continuam lá, os moradores de favela continuam sendo oprimidos pelo tráfico, seja a área de milícia, seja a área de comando vermelho, seja a área de terceiro comando, sei lá o que for. O Globo mostrou no dia seguinte aquele ponto que fica entre o Complexo da Penha e do Alemão, que é um ponto de observação, no dia seguinte estava reocupado. Exato. No dia seguinte. Porque não há uma ocupação do Estado nesses lugares. Você entra e você sai. Se você vai falar assim, olha, eu vou entrar aqui e a partir de hoje nós vamos ficar aqui, nós vamos trazer toda a estrutura estatal de iluminação, saneamento, a própria segurança. As pessoas vão ficar ali. Mas não fica. Por quê? Porque não há um planejamento sério para isso. E aí a gente está ainda tateando, tentando brigar com a ideia de que bandido bom é bandido morto, mas não é bem assim. E aí, óbvio, é confuso. Por quê? Porque nós não falamos assim, olha, a criminalidade vai se resolver assim. É este processo que vai começar daqui, que precisa ser feito assim, que precisa pegar, rastrear o dinheiro, cortar as cabeças, aliar os bancos, pegar os políticos que estão conectados a isso e que estão facilitando coisas, entrar no judiciário, porque você tem pedaços do judiciário que sim, fazem vista grossa e estão parte desse esquema também. E é este lugar, quem faz esse movimento, qual é as forças conjuntas que vão resolver isso? Nós não temos uma mensagem clara para isso, tá ligado? Para assalto sobre solução, eu vou recomendar de novo o que o Josué recomendou. Peguem o exemplo do Piauí. Ficou ruim roubar no Piauí, porque eles usaram um esquema de inteligência e os celulares estão sendo devolvidos para as pessoas. Só botar aí no Google que você vai ver. Então, falamos de segurança. Para terminar, mais um desafio, antes da gente ir para o final. A pesquisa mostrou que entre os nossos eleitores, o único nome conhecido
é o Lula. Todos os outros não são conhecidos da totalidade dos nossos eleitores e não são muitas vezes nacionalizados, reconhecidos em todos os estados. Eu queria um pouco que o Josué começasse falando disso, e o Arthur também, dessa dificuldade, porque a gente acredita nessa vitória que nós vamos ter agora, nesse ano eleitoral, contra a extrema-direita. O Lula é muito importante nesse processo. A gente não teria vencido as últimas eleições se não fosse uma figura tão representativa como a dele, mas a gente sabe que depois, 2030 está aí, teremos outras eleições, e como vai ser a próxima eleição sem a figura do Lula, né? Então, a gente ainda não tem uma figura nacionalizada. Como isso pode impactar? Josué, depois Arthur. Bom, eu acabei de falar aqui, né, sobre o fato de que essa parceria está começando, a gente vai fazer outras pesquisas, né? Essa questão que você está colocando aqui, Wesley, em 27 vai ser completamente diferente, né? Por que acontece? Todas as pesquisas qualitativas, Grupo Focal, entrevista, mostram isso. A gente começa a falar da vida das pessoas, não precisa nem ser do país, tá? Da vida das pessoas. E aparece Lula e Bolsonaro. A polarização que a gente tem hoje no Brasil, ela não é algo fabricado, porque, né, se você assiste a grande mídia, várias vezes eles falam, o Lula ganha com a polarização com o Bolsonaro ganha. Isso está na sociedade e reflete na política. Então a pessoa fala automaticamente do grupo de família que teve briga, ou do trabalho, ou da igreja. E 27, né, vai cair uma grande ficha que o Lula não vai ser mais candidato. E o Bolsonaro também não vai ser, porque já não vai ser agora, né? Então essa questão é uma questão que eu acho que vai maturar mesmo depois da eleição de 2026. O que eu quero dizer com isso? Que essa eleição é um pouco uma eleição meio de transição, que ela vai ser uma eleição muito lulista para o eleitor de esquerda, tá? O eleitor de esquerda, tanto que votou no Lula no primeiro e no segundo turno, quanto que votou no segundo turno, tem incômodos com o governo, tem incômodos, mas ninguém vai mudar o voto, porque todo mundo entende o que é o Bolsonaro, o que é a extrema-direita e o que é a força da direita no Congresso, né? Isso apareceu em todos os grupos, gente. A ideia de que o centrão, ou o centro, né? Aí essas palavras se confundem, porque a gente perguntava o que você acha do centro. Ela é, na verdade, um grupo de direita que atrapalha o Lula a governar. Então, isso está nos dois grupos, tá? Mais no grupo de quem votou no primeiro e no segundo turno, mas também com força no grupo de quem votou no Lula só no segundo turno. Então, esse caldo faz com que seja uma eleição muito lulista, mas ao mesmo tempo uma eleição de renovação. Por quê? Porque tem aquele sentimento antissistema que a gente falou no começo, né? No meio da pesquisa, a gente teve a PEC da blindagem, no meio da pesquisa. Então a gente pegou o calor daquela mobilização que estava nas ruas, estava nas redes, apareceu no comportamento político, as pessoas muito incomodadas com os líderes de esquerda que patrocinaram aquilo lá, muito incomodadas. Então tem uma expectativa de renovação, que tem a ver com coerência, que tem a ver com olhar para os de baixo, que tem a ver com cumprir promessa, que tem a ver com não ter privilégio. Então, eu acho que essa dimensão ela vai favorecer muito candidaturas parlamentares que consigam se conectar com isso. No plano nacional / executivo, vai ser Lula, Lula, Lula. Então, esse eleitor de esquerda, em todos os estados, a gente não vai se importar de votar para governador em alguém de direita desde que isso ajude o Lula. Isso aí está muito bem colocado. Mas vai querer, no parlamento, dar vazão para o seu sentimento de renovação, de coerência, né? Talvez com uma expectativa que a gente não explorou na pesquisa, né? Uma hipótese, talvez para com isso preparar o próximo ciclo. Né? Que aí a gente vai ter que ver, depois de 2026, né? Esse novo ciclo de renovação vai ser se o Lula for presidente, na minha opinião, muito mais virtuoso, né? Porque você vai ter mais 4 anos de democracia, mais 4 anos de políticas públicas de educação, de saúde, né? Mais 4 anos de comida no prato, e outro se o Lula perder, porque tem um retrocesso de novo, e retrocessos dificultam a renovação. Né? Tendem a cristalizar quem já está lá. Eu tô preocupado, assim, honestamente, tô preocupado há algum tempo. Eu falo, a gente conversa muito, né? Então eu tô, faz alguns anos, preocupado com essa chave que é 2030 e a saída do Lula, porque eu olho, e aí você trouxe no começo um troço que é muito importante, que é o estudo do Marcos Nobre. O bolsonarismo, ele é muito ligado à figura do Bolsonaro,
Mas a estrutura de disseminação e comunicação e trabalho do bolsonarismo é uma estrutura que, na real, está ligada ao bolsonarismo, né? E aí, no momento que o Bolsonaro ele for menos bolsonarista, porque o bolsonarismo é esse colegiado de ideias, né? É uma filosofia, né, de extrema-direita, assim, que a gente traduz como bolsonarismo no país. No momento que chegar uma figura mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro e a família Bolsonaro, essa figura vai arrastar esses votos, assim. O Pablo Marçal fez em São Paulo. Exatamente. O problema é que hoje está muito difícil porque a família é muito consolidada, os papéis estão muito consolidados, mas já há uma briga na direita nesse mesmo lugar, inclusive por isso que a família está partida. Você tem o Tarcísio, o Tarcísio não foi visitar Bolsonaro, e o Ratinho Júnior, e a Michele, e o Flávio, porque eles já estão... E o Nicolas fazendo uma caminhada. Exatamente. Saiu uma matéria hoje que ele estava num resort de luxo enquanto ele descansava da caminhada. Muito bom. Exatamente. E você tem essa coisa do bolsonarismo que já está em fase de reorganização para entender quem dialoga melhor com esta base, que é uma base feita na cadeias de lealdade, e a lealdade ela não está na figura necessariamente do Messias, mas de um programa filosófico que fala de bandido bom, bandido morto, que fala de privatização, que fala de inchaço, não sei o quê. Todas essas grandes, enfim, temas da extrema-direita, também não vou bater tanto assim, que estão colocadas nesse lugar. E a gente tem uma dificuldade maior, que é a gente tem um processo nosso, da tradição do campo democrático progressista, de conseguir ser mais solidário institucionalmente entre nós, o que é uma grande loucura. Porque a gente, obviamente, se junta nas grandes pautas, e se junta para fazer várias coisas, mas a gente ainda é fechado nos nossos redutos, né? E se a gente tem pessoas que estão dentro do nosso campo e que estão próximas a gente, e elas podem ou não disputar esse mesmo espaço que a gente está ocupando, a gente foge desse processo de aproximação, que é algo que eu acho que para nós é muito ruim, porque, mais uma vez, a gente não está só disputando uma construção filosófica muito coesa e que é pragmática até o fim. A gente está disputando também contra o grande capital financeiro. Então, assim, a gente não tem condição de disputar financeiramente com esses blocos e como eles se colocam na sociedade. Acho que o Josué está muito certo, que é isso. Acho que essa é uma eleição que o eleitorado vai pensar numa reforma, de uma renovação nas casas legislativas. E eu acho que a gente vai ter muita surpresa na eleição desse ano, assim. Mas ainda me preocupa porque nós vamos ter que passar, e assim, orando para que Lula se eleja, 4 anos construindo uma articulação muito forte para que todo mundo esteja no mesmo barquinho de maneira coesa e construa esse barquinho para que ele chegue lá, porque sem o Lula vai ser uma eleição muito difícil, independente de quem for. Se essa pessoa não estiver muito bem construída, muito bem consolidada, vai ser uma eleição muito difícil. Porque é isso, o centrão, essa direita que atrapalha, eu tenho um pouco de desacordo com isso, porque eu acho que é isso. O centrão, eles não são nem de direita nem de esquerda, né? É o que a gente chama de deputados e parlamentares carreiristas. Eles estão ali no fisiologismo extremo, estão querendo a reprodução eterna da estrutura de poder deles que vem do mandato. Então, eles vão estar na esquerda, se a esquerda ajudar eles a conseguir reproduzir o mandato, esticar e aumentar o tamanho político deles, eles vão estar na direita, se a direita fizer isso. Na direita é mais fácil de fazer isso do que na esquerda. Sempre será, porque a gente a gente discute democracia, a gente é sério. E na direita você tem uma coisa de dinheiro, e os acordos são mais fáceis de produzir, porque a operação financeira dá conta dos acordos. Eu vou estar aqui, porque aqui eu vou ter dinheiro, aqui eu vou ter espaço. Não tem programa para discutir. Eles não discutem programa na direita. Na esquerda eles têm que fazer concessão, porque eles têm que discutir programa com a gente. Então, assim, eles sempre vão preferir estar lá. E nós vamos precisar, e a gente entende também que o Brasil é um país que é governado por coalizão desde que o mundo é mundo. É uma extensão territorial muito grande para você achar que você vai dar conta de hegemonizar um país inteiro. Assim. Nós só precisamos trabalhar
para que dentro dessa coalizão a gente consiga laçar o fisiologismo dentro do chicote. Porque achar que o fisiologismo ele vai acabar para mim, uma utopia de esquerda. E que eu adoraria. Mas eu não acho que ela vai acabar hoje, sem uma profunda ruptura na nossa sociedade com esses padrões, assim. E não sei se a gente está ainda, e eu acho que é um ponto de preocupação, coeso o suficiente quanto campo progressista para poder fazer isso. Inclusive, trabalho de Piquera, Piquera nasce com esse cerne, né, de ajudar nesse processo. Então, estamos começando a concluir o programa. Eu queria falar uma coisa baseada no que vocês falaram. Eu ouvi isso desde o Tarso Genro até o Zé Disseu, que falaram que a gente vai continuar muito tempo em frente ampla, né? Então, o exemplo do Uruguai, acho que é o melhor exemplo, né? Até porque teve uma grande liderança, que foi o Mujica, que veio a nos deixar e que faz falta, mas a importância do que ele construiu em termos de uma frente de esquerda mais ampla lá no Uruguai. Eu acho que aqui também vai ser assim. Eu acho que existe um desconhecimento do nosso eleitor, isso ficou bem nítido, porque, por exemplo, apesar da gente saber que o legislativo é importante, a gente fica muito tempo na discussão presidencial e esquece a importância de casas como o Senado, né? Que vai ser muito fundamental, e acho que o próprio eleitor de esquerda não sabe ainda muito bem como é que está o Senado no meu estado, vão ser eleições de 2 senadores, quem é o primeiro, quem é o segundo, como é que está isso. Então, essas composições também ainda não ficaram nítido para o nosso eleitor. Muitas vezes é um debate que a gente prefere, vamos fugir dele do que encarar ele de fato. Então, assim, é mesmo um desafio. Acho que a gente precisa produzir essas renovações. As figuras que a gente estão discutindo estão aí há mais de 40 anos, nas mesmas figuras na discussão, e a gente precisa pensar esse novo horizonte. É com isso que eu quero terminar aqui falando. Então eu queria que vocês rapidamente falassem, cada um, bem rapidinho, pode ser uma palavra, uma imagem, o que significa para vocês o futuro do progressismo. Eu acho que isso é o que seria importante para a gente terminar com a mensagem para quem está de casa, para também ter esperança, sabe? Porque nós vamos renovar, nós vamos conseguir atualizar os nossos debates também, não só renovar em figuras, mas renovar ideias. E Piquera está aqui com esse objetivo e vocês são 2 aliados nisso. A minha mensagem de progressismo no futuro é solidariedade e território, né? Solidariedade porque é isso que nos une, né? Eu não quero progredir ou prosperar individualmente, eu quero que todo mundo prospere. E território porque é o pé no chão, né? Que é o que os movimentos sociais que têm mais sucesso mostram, que é o que o povo evangélico mostra. Você tem que estar ali no dia a dia das pessoas, porque com isso você se conecta, com isso você produz coletividade, com isso você produz futuro. E a nossa pesquisa mostra que a esquerda não está tão mal nisso, não. Parece, né, que é a pior cenário, não é. A gente tem muito elemento positivo aí que o eleitorado está percebendo e que pode ser muito bem trabalhado tanto para as eleições de 2026 quanto para o próximo ciclo. Eu que sou aqui do Rio de Janeiro, fico muito feliz em ouvir isso. Eu vim candidato já pela Baixada Fluminense, que é uma região que não é uma região concentrada do voto da esquerda. Pelo contrário. Pelo contrário. E a minha visão é a mesma que você falou, assim. Eu acho que a gente precisa ampliar a disputa. O Arthur estava falando disso. Acho que a gente não está disputando com a gente mesmo. A gente não está competindo entre nós. A gente está disputando as mentes e corações do nosso povo para ideias com o nosso povo junto, né? Então, a nossa disputa é essa, e a nossa disputa não é nem com a extrema-direita, porque nós não dialogamos, nós não temos relação, nós não temos... Porque com uma extrema-direita não se conversa. A disputa que a gente tem é com o nosso povo. E não dá para acreditar que a maioria do nosso povo seja fascista, que a maioria do nosso povo é nazista. Isso não é uma verdade. Seja de extrema-direita, não é. Todas as pesquisas mostram que nós temos um tamanho grande no nosso povo, somos aí 30%, e no mínimo 40% do nosso povo está tentando entender em qual é a proposta melhor e que a gente precisa estar lá oferecendo, e não só a ideia, né? É o que você falou, laços de solidariedade. Então toda a solidariedade entre nós, toda a solidariedade com o nosso povo, é isso que pode fazer essa renovação. Arthur Sampaio, nosso diretor executivo. Cara, para mim,
são duas palavras que eu acho que elas se sincronizam. A primeira é responsabilidade. Responsabilidade para fazer o que é certo, responsabilidade para não entender que o caminho difícil ele é o que precisa ser trilhado, não são as respostas fáceis. Responsabilidade para entender aonde a gente está colocando o nosso tempo, a nossa energia. E responsabilidade para entender que nós não somos só nós somos o todo. E a gente está aqui para disputar o todo. E o segundo lugar é ousadia. Eu acho que a gente precisa de muita ousadia nessa eleição. Ousadia para inovar, ousadia para ir aonde as pessoas não vão, ousadia para ser militante político numa cidade que é dominada pelas milícias, desde que o mundo é mundo, que nem você faz. Ousadia para colocar coisa nova na rua, ousadia para testar as coisas. O momento é esse, assim. As pessoas estão esperando, a pesquisa coloca isso, as pessoas estão esperando o que elas querem ouvir ainda, né? Ainda não está formado e a ousadia vai se pagar muito nessa eleição. Na minha cabeça, essa é uma eleição da ousadia. Quem for, quem colocar, bater no peito e assumir mesmo aquilo que é, aonde está, os seus lugares, vão sair na frente. Obviamente, isso tem que estar com responsabilidade, né? Obviamente, isso tem que ser coerente com a dificuldade que a gente está passando, com a disputa que a gente está fazendo, mas dentro dessa seara de responsabilidade, não precisamos usar, não podemos mais. A pesquisa diz que o nosso eleitor está esperando mais da gente, que a gente pode mais, que a gente precisa parar de sair da defensiva, que a gente pode ir para um programa positivo, que a gente pode ir para um programa nosso. Então, só rapidamente agradecer isso aqui, agradecer estar aqui em nome de Piquera, dizer que o trabalho central de Piquera é aproximar pessoas, sejam figuras do parlamento, sejam militantes da sociedade civil organizada, sejam pessoas que estão aí procurando qualquer coisa. E a gente tem uma plataforma que se baseia em duas coisas. Produção de informação e de conhecimento para as pessoas no geral e articulação de rede. Então, isso é o que Piquera vai seguir fazendo nos próximos anos, isso é o que Piquera entende, né, enquanto contribuição para a sociedade, isso, e o podcast está aqui, a pesquisa é para isso. A gente vai lançar um livro muito em breve, então fiquem de olho, vai sair aí com várias figuras ainda, vários artigos diferentes, tá trabalhando tudo isso, que é o nosso lugar de ousadia com responsabilidade. Mais uma vez, obrigado pela participação, gente. É isso. É isso, gente. Responsabilidade, ousadia, território e solidariedade você encontra aqui no nosso podcast Caminhos do Progressismo, essa iniciativa de Piquera. Eu recomendo você a deixar seu like, clicar no sininho e compartilhar esse conteúdo para mais gente. Muito obrigado, até a próxima.